Arapuã sobre obesidade. Inclusive, a Paraíba é o estado do Nordeste em que mais cresceu o número de cirurgias bariátricas. Sobre esse tema, eu converso agora com o médico, o doutor Alan Lúcio. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado. E é super importante a gente comentar sobre esse tema que tem uma relevância extremamente expressiva. Tem chamado a atenção dos órgãos de saúde de todo o Brasil a preocupação com o crescimento da obesidade. Hoje não é mais uma questão isolada de uma certa faixa etária, são todas as faixas que estão sendo atingidas, inclusive crianças. Que fenômeno é esse que as pessoas estão comendo mais e estão ali tendo maiores problemas com a saúde? Olha, é muito interessante isso. A gente percebe que depois da pandemia houve um boom de problemática de saúde mental, não só no Brasil, mas no mundo. Inclusive, alguns teóricos já previam que esse boom acontecesse. É óbvio que a pandemia não é a única, não foi a única culpada por isso, mas o que acontece? A partir do momento que as pessoas elas adoecem mentalmente, elas acabam usando a comida como um método compensatório. Então as pessoas elas ficam tristes, elas ficam ansiosas, elas usam a comida como método de afago. É o que a gente chama de fome emocional. E o que acaba acontecendo é que essas pessoas elas sempre vão procurar aqueles alimentos de alto valor calórico. Ninguém vai ficar chateado com alguma coisa e vai querer comer uma salada. As pessoas elas vão procurar aí pizza, cachorro-quente, alimentos que tenham realmente um índice de carboidrato, de gordura muito alto. E isso, segundo os teóricos, é o que tem feito realmente esse boom de obesidade, a comida fácil, a comida acessível, a comida afetiva. Então, na medida que você tem ali uma explosão dos casos de problemas relacionados às questões mentais, as pessoas buscam a alimentação como uma forma de compensar esse sentimento, seja ele de tristeza, de estresse, de raiva e por aí vai. Problema existe, todo mundo sabe. E aí, soluções para isso, para quem está em casa agora, está desesperado, que não sabe o que fazer, que está agora comendo aí o que encontrar pela frente, ou comendo até pedra. Qual é a solução, qual é o caminho para tentar controlar isso? Perfeito. Acredito que a primeira ideia é você identificar qual é a causa da sua obesidade. A gente sabe que a pandemia, e mais uma vez eu estou tocando nesse assunto, a pandemia, a Covid em si, é uma doença inflamatória. Então a gente sabe que depois disso, o aumento do número de casos, por exemplo, de hipotireoidismo, de diabetes, de resistência insulínica, aumentou. Tá? Praticamente, a quantidade de pessoas com hipotireoidismo, essa quantidade ela teve um boom muito interessante depois da pandemia, porque o vírus inflama o corpo, não é só o pulmão. Tá? Então, o primeiro passo é identificar qual é o seu problema. Se você tem algum problema metabólico, se você tem algum problema que faça com que o seu metabolismo fique aquém do ideal e, consequentemente, te faça ganhar peso. E, obviamente, no caso dos problemas emocionais, especificamente como a gente estava falando, perder preconceito, gente. Perder preconceito com medicação e perder preconceito com terapia. A medicação que vai ajudar nesse contexto de forma mais imediata e a terapia que vai ajudar nesse contexto a longo prazo. Existem pessoas que dizem, não, eu vou emagrecer sozinho, não, eu vou conseguir sozinho, e não conseguem. E por preconceito em relação à terapia, em relação à medicação, acabam desenvolvendo a obesidade, que acaba sendo literalmente um problema muito maior. Para quem acha que pode resolver isso sozinho, para quem acha que pode resolver apenas com a caminhada, com exercício, é possível resolver isso sozinho, doutor? Claro, é possível sim. Entretanto, a pessoa ela tem que entender que a partir do momento que ela percebe que não consegue resolver sozinho, que às vezes as pessoas elas até fazem dieta, elas até conseguem reduzir a ingesta calórica, fazem atividade física, mas não perdem peso. É comum escutar isso. E a explicação é porque o organismo está metabolicamente reduzido. O metabolismo está baixo, o corpo está inflamado. Então, num contexto como esse, realmente o paciente ele não vai conseguir resolver o problema sozinho. Só com dieta, só com atividade física, é pouco provável que haja sucesso. Doutor, o que chama a atenção nessa história é que as pessoas só se preocupam com a obesidade quanto à questão da estética. Mas ao que me parece, a estética é a menor coisa que tem para se importar, né? O que tem que se preocupar é outro problema. São outros problemas, na verdade. Exato. Interessante você falar nisso, porque a estética, ela também conta. Porque, normalmente, a maioria das pessoas, esmagadoramente, elas acabam adoecendo na obesidade por questões psicológicas, tá?
Aí essa pessoa acaba ficando com um corpo que talvez não a agrade, a autoestima vai lá para baixo e o que acontece com o componente ansioso dessa pessoa? Fica estratosférico, tá? Então é muito interessante isso daí. Agora, uma coisa que eu escuto muito são os pacientes dizendo: ah, mas eu não tenho problema de saúde e os meus exames estão normais. Isso é um perigo, tá? Porque quando os exames laboratoriais começam a alterar, o desarranjo orgânico lá dentro já está num nível realmente preocupante, tá? Então a ideia, gente, dê graças a Deus se seu exame ainda está normal. Vá atrás de ajuda, tá? Cuide-se antes que esses exames comecem a alterar. Para quem está em casa agora nos acompanhando, saber se está obeso ou não, existe algum tipo de conta? É possível só olhar assim e já dizer esse é um paciente obeso? Ou tem todo um processo de exames? Como é que se dá esse diagnóstico de obesidade? Pronto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o diagnóstico de obesidade é dado pelo cálculo do IMC, tá? O IMC, o cálculo é feito mais ou menos o seguinte: você pega a sua altura, multiplica essa altura por ela mesma, altura vezes altura, aí você guarda esse resultado. Você vai pegar o seu peso e vai esse peso dividir por aquele cálculo que você fez multiplicando a altura pela altura, tá? Você chega no cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, tá? Esse índice, para configurar a obesidade, ele precisa estar acima de 30. Esse cálculo, acima de 30, configura a obesidade, tá? De 25 a 30, a gente classificaria como sobrepeso. Nós temos pergunta de telespectador que está acompanhando o nosso programa. Me permita? Bom dia. Como posso saber se estou obeso? O que ele acabou de responder é o Cássio dos Bancários aqui no nosso programa. Tem mais alguma outra pergunta que o Lucas vai colocar na tela, por gentileza? Os nossos telespectadores que estão acompanhando agora o nosso programa Tribuna Livre da sua TV Arapuã. Quais as cirurgias mais eficazes para tratar a obesidade? É a Maria dos Bancários. Bom, basicamente hoje a gente tem 3 grandes métodos, chamemos de operatórios anatômicos para tratar a obesidade. A gente tem um balão intragástrico, literalmente um balão que é colocado dentro do estômago, que vai ocupar o estômago. E aí, obviamente, que esse estômago, quando você se alimentar, ele será preenchido de forma mais rápida e com uma quantidade menor de comida. Esse método, a grande vantagem dele é que ele é transitório. Você automaticamente, após perder peso, pode retirar esse balão. Existem as cirurgias bariátricas propriamente ditas. Existe a técnica sleeve e existe a técnica bypass. A principal diferença entre elas é que o sleeve faz com que o seu estômago fique menor, ponto. E o bypass, o estômago fica menor e o colega cirurgião faz alterações no intestino que também diminui a absorção de alimentos. Então você tem um estômago menor e você tem uma absorção de alimentos, de nutrientes calóricos também menor. Doutor, agradecer a sua presença com a gente aqui. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá bom? Muito obrigado. São 7 horas e 32 minutos agora. Gente, de uns dias para cá,